E amigas, estamos juntos aqui em mais um pós-jogo aqui no Conversa de Torcedor para vocês. Muito obrigado pela sua companhia, pelo seu carinho. E a propósito, já se inscreveu no nosso canal do YouTube ainda não? Então se inscreva, gente. Se inscreva no nosso canal do YouTube, compartilhando nossos vídeos e deixando o seu like, que ajuda demais no nosso crescimento do canal do YouTube, também fortalecendo o nosso trabalho e ainda acompanhando a nossa programação aqui no YouTube de terça e quintas-feiras às 18 horas com o nosso Conversa Torcedor Notícias. Também às 11 da manhã no Conversa Torcedor ao vivo na Rádio NSC, acompanhando pela DAI 98.7 FM, também pelo site radionsc.com, também pela Rádio Net, além de acompanhar, além do YouTube do Conversa de Torcedor, também acompanhando pelas outras redes sociais, tá bom? No Facebook e no Instagram, @Conversa de Torcedor, tá certo? Vamos falar aqui de um jogo duplo, né? Dos confrontos duplos, né? Nessa rodada número 10 do Campeonato Brasileiro, que foram realizados, né, no domingo passado, né? Que tivemos aí o jogo entre Fluminense e Goiás, empate do jogo aí, né? Teve empate do Fluminense, 2-2 com o Goiás, e a vitória do Flamengo, lógico, do time rubro-negro, 3-0 contra o Grêmio de Futebol Porto Alegrense no Maracanã, lotado, uma grande festa do Flamengo, a torcida do Flamengo fazendo festa no Maracanã, tá certo? E vamos ao jogo que aconteceu aí no estádio da Serrinha, porque tivemos aí, pessoal, o jogo que aconteceu do Fluminense, meus amigos, o empate, né? O Fluminense fez os 2 gols, né? Ficou na frente 2 vezes, mas o time do Goiás perseguiu o empate aí, né? Correu atrás do prejuízo e o Cano, né? Deu fim nessa sequência de 7 jogos sem balançar as redes. E tivemos aí desses lances aí, né? O Cano e o Lima marcaram os gols para a equipe do time do Fluminense. E o Goiás fez os gols com o Matheus Peixoto e Alisson, né? E não foi bom esse resultado para nenhum das duas equipes, né? Porque o time do Fluminense ficou na quinta colocação com 17 pontos, já a equipe do time do Esmeraldino está na 17ª com 8 pontos ganhos. Mas, falando sobre isso aí, pessoal, falando sobre isso, o time do Fluminense arrancou aí o primeiro gol, né? O primeiro gol aí no jogo, né? O time do, do time do Fluminense abriu a contagem na partida com o Cano, né? O Guga cobra o lateral para o Lelê na área, o Lelê cruzou e o Cano chegou de carrinho para lançar a rede, o primeiro gol da noite, né? E também, pessoal, o time abriu marcador 1 minuto de jogo do primeiro tempo, né? E a equipe do time do Fluminense foi melhor na metade do jogo, né? Que teve chance de ampliar, né? De lances, né? Que teve aí nos lances com o Lelê, inclusive, aos 8 minutos de jogo do primeiro tempo, que dominou na direita, puxou para o pé direito, finalizou, Tadeu defendeu. Outro lance do Lelê também, que passou perto, né, do lance, que o John Arias cobrou o escanteio na cabeça do Lelê, que subiu sozinho e cabeceou, a bola passou muito perto do gol do goleiro Tadeu na equipe do time do Goiás. E aí, a equipe goiana, a equipe do time do Goiás, na primeira metade dos primeiros 15 minutos de partida pelo tempo, em que o time do Goiás pressiona a saída de bola do Fluminense na grande área, do Fábio, uma tentativa de passe do Nilo que explodiu em Matheus Peixoto, que voltou para um novo tiro de meta para o tricolor. E aí, o que eu posso dizer para vocês, esse troca de passes do goleiro, zagueiro, voltando para o zagueiro, goleiro, é uma coisa que já tinha falado isso aqui, entendeu? Isso né, que a gente percebe isso do Fluminense de uma maneira que, sabe, a gente vê aí no jogo, é uma situação que percebemos muito bem. E aí o time do Goiás, tentando reagir na partida, né, tentando conseguir reagir com o jogador Apodi, que desviou de cabeça na primeira trave, e o Fábio fez uma boa defesa aos 21 minutos depois do cruzamento do Bruno Santos.
né? Aos 21. E o time do Fluminense, né, sendo melhor na primeira metade do jogo, na primeira metade da partida, né? O Lelê também, outra cobrança de escanteio do Arias, né? O Lelê se adianta, né? Se adianta a Bruno Melo e cabeceia, né? A cabeçada do Lelê passa raspando a trave de Tadeu e já é a segunda chance do Lelê na partida, né? Isso foi aos 29 minutos, né? Isso foi aos 29. E aí, o time ainda aos 38, que teve com o Lelê de novo, no lance, com o lance do Lelê, Martinelli faz uma boa arrancada pelo lado esquerdo, né? Passa para o Bruno Santos, cruza para o Lelê, que chegou chutando de 3 dedos, né? De primeira, né? A bola passa pelo lado do gol do Tadeu, e aí eu já falei aqui que o time do Fluminense foi melhor na primeira metade do jogo e teve grandes chances com o Lelê. Lógico, teve umas 3 vezes aí com o Lelê. E começou a gostar da partida do final da primeira etapa, né? De uma pressão na saída de bola, que é uma arma principal, que já tinha falado isso aqui do lance, né? Pressão na saída de bola, né? Lógico, né? Primeiro do lance aqui, do lance que aconteceu aqui, né? Em que, na primeira jogada aqui, aos 39, com o Morelli, o volante, né? Que o Sander fez um cruzamento pela esquerda, o Morelli se antecipa, né? Se adianta a Martinelli e cabeceia sozinho, a bola passa por cima do gol do Fábio. Isso foi aos 39 da primeira etapa. Aí teve o lance do lance que o Sander cobrou lateral na direção da área, o Matheus Peixoto, mesmo na confusão com o Nilo, desvia na primeira trave e a bola sobrou aí. E a bola sobrou aí para o Palácio, que chuta sem direção, vai para fora, né? E aí, a equipe do time do Goiás na pressão, e o pênalti foi assinalado por uma falha do Martinelli, que perdeu a bola para o Palácio, já entrada da área, o Morelli dominou e chutou na grande área, o Fábio fez uma grande defesa na hora, o Pirani derrubou a Apodi e foi pênalti para o Goiás. De um erro do Martinelli que aconteceu, né, na entrada da área, né, próximo à defesa do time do Fluminense. Certo? Um erro que aconteceu aí no time do Fluminense, que não pode acontecer. E aí o Matheus Peixoto, aos 45 minutos, depois de 3 minutos aí, né, de argumentos e tudo mais, né, o jogador da 17, da equipe do time do Goiás, né, chutou forte, né, o pênalti, e deixou tudo igual. O Fábio acertou o canto, mas não conseguiu defender, né? Foi firme, empatando a partida o Matheus Peixoto 1-1. E aí também teve outra falta, né, do que o Sander cobrou de forma venenosa, né, aos 47. O Nino cortou no rebote do próprio Sander, dominou e arriscou de longe, a bola passou pelo lado do gol do goleiro Fábio. E aí terminou pelo tempo, né? E a equipe do time do Goiás, na pressão na primeira etapa, no final da primeira etapa, conseguindo no empate, a equipe do Fluminense melhor na primeira metade da partida do primeiro tempo, e aí isso que aconteceu, de uma maneira que aconteceu. E aí, a equipe do Goiás, tentando reforçar o meio de campo, o Emerson Ávila, que é o treinador interino, fez. Tirou o William Oliveira, colocou o Guilherme Marques para fazer no meio de campo, e o enredo se repetiu no segundo tempo do gol do Cano, na primeira etapa, se repete com 1 minuto de partida do segundo tempo, com o gol do Lima, fazendo o gol para a equipe do time do Fluminense, né? E a história se repete na segunda etapa nesse lance aí, entendeu? E que foi um golaço, inclusive, né? O Arias deu um passe no meio para o Lima, que cortou o Bruno Melo, conduz e chuta no ângulo de Tadeu, fazendo golaço, né? O gol aí da equipe do time do Fluminense. E, diferentemente dos primeiros 45 minutos de partida, ficou mais equilibrada a situação das duas equipes, e o time do Goiás cresceu na entrada, com essa entrada do Guilherme Marques, né, o jogador
do time do Goiás e cresceu muito de produção, porque de lances, por exemplo, aqui aos 3, depois do gol do Fluminense, o Sander, que foi acionado, foi mais acionado, né, pelo lado esquerdo de ataque, né, do time da equipe do time do Goiás, que dominou com liberdade do lado esquerdo, mas enxerga na força e com chute emendo, né? Foi por cima do gol do Fábio aos 3. E aí teve ótimas oportunidades, teve um equilíbrio muito grande no jogo, né? De uma forma equilibrada na partida e de lances, né? De lances perigosos. Por exemplo, para o Fluminense, a bola na trave, né? Com o Guga, né? Após uma troca de passes, ele arriscou na entrada da área e o Tadeu faz grande defesa e a bola explode na trave. A bola explode na trave, né? Isso foi aos 16 minutos. E aí teve a substituição do Goiás com o Alisson, né? Botando o Alisson no ataque, saindo o Bruno Santos na lateral direita. E aí o time do Goiás tentando resolver aí, tentando, né, tentando conseguir estar na frente, porque o detalhe é o que o Emerson Ávila fez, tirou um lateral, colocou um atacante, né, botando um atacante para conseguir, acho que botando diferentemente, até por modo de entender, e que o treinador fez que é botar 3 zagueiros, né, com Lucas Halter, o Bruno Melo e o Sander. Essa é uma coisa que aconteceu isso aqui na metade do jogo. E aí teve aí o Nino que se machucou, além foi cortado da seleção brasileira, lógico, né? O Robert Renan do Zenit foi convocado, né? O jogador sentiu a lesão, né, do adutor da coxa direita, né? Que ele sentiu na lesão no adutor na coxa direita, que foi constatada nessa semana. O Nino, que está fora da seleção brasileira, está fora dos jogos contra a Guiné e também o Senegal, né? Que tinha uma informação também. E aí teve 2 substituições, aí o David Braz entrou no lugar do Nino e o Keno entrou no lugar do Martinelli, né? Voltando à equipe depois de um longo período aí que estava se recuperando de lesão e voltando à equipe do time do Fluminense nessa maneira. Então, tivemos aqui nas chances, né? O time do Fluminense passou pelos perigos, pelas situações, e a equipe do Goiás tendo equilíbrio aí, chegando com boas oportunidades, inclusive nos lances aos 27 minutos, com o Sander, que fez um bom cruzamento da esquerda, né? Matheus Peixoto desviou de cabeça e o Fábio fez uma grande defesa. E outra aos 30 minutos, com o Apodi, que arriscou de longe, o Fábio defendeu de uma forma tranquila, né? E aí o Fluminense fez mais substituições, né? Com as substituições que fez, aí que acontece? O time do Fluminense perdeu força com as saídas do Cano e do Lelê, principalmente, né? E as substituições aí, e as substituições feitas pelo Diniz no meio do segundo tempo, por exemplo, aqui, o Alexandre Jesus, que é o lateral direito, entrou na vaga do Gabriel Pirani e o Thiago Santos no lugar do Cano. Aí, o time do Goiás, até também o John Kennedy entrou na vaga do Lelê na partida. E outra defesa do Fábio aconteceu com o Palácio, que deu um ótimo passe para o Morelli, que chegou, né, cruzando para o Guilherme, que desviou na pequena área para a boa defesa do goleiro. E aí também o Morelli saiu para a entrada do Mateuzinho na equipe do time do Goiás. E aí perdeu força o time do Fluminense nessas substituições na segunda etapa. E aí a equipe do time do Goiás fez o gol de empate com o gol aí do jogador Alisson de cabeça, né? O Sander cobra o escanteio, o Alisson venceu o Manuel na cabeçada, né? Pelo alto, né? E cabeceia para o fundo da rede. Tudo igual na partida. E aí o treinador, depois do gol do time do Goiás, o Emerson Ávila, tirou aí o Apodi para a entrada do Edu. Aí que acontece?
Aí o que acontece? Botou os três zagueiros para tentar fechar a casinha, né? Para tentar fechar a casinha no momento que, né, nessa pressão que aconteceu, mas botou três zagueiros, tirou o Apodi no jogo e colocou o Edu na zaga, né? E aí, mas o Goiás pressionou para uma possível virada na equipe do time do Goiás, né? Que até o Matheus Peixoto comandando o Fluminense lá no time do Fluminense. Aí teve um contra-ataque no finalzinho do jogo com o Alisson, né? Que o André chegou para parar a jogada, né? Que deu de um desarme em cima aos 43 minutos, quase seria o gol na virada da partida, por exemplo. E aí o time do Goiás teve mais condições de sair com resultado positivo do que o Fluminense no segundo tempo, né? E aí terminou o jogo pelo placar de 2-2, mas o resultado não foi favorável para nenhuma das duas equipes, né? Então, o Fluminense vai encarar contra a equipe do time do Atlético Mineiro depois da data FIFA, lógico, né? Às 9h30 da noite do dia 21 do mês de junho, né? E vai acontecer depois da data FIFA, dos jogos que vão acontecer, e que nós vamos estar acompanhando o Fluminense, que não tem o Alexander, que agora tem uma nova lesão que foi constatada, né? Inclusive, né, pela situação dele, que é por uma nova lesão, né? De uma nova lesão do Alexander, né? Que vai ficar de fora durante 3 meses, né? De uma preocupação, né, muito grande aqui, uma preocupação tão grande, né? E sofrendo de lesão, né, cara? Sofrendo de lesão muito grande aí nessa fase aí, né? Dos jogadores aí. Então, é uma situação complicada, uma situação de uma lesão na coxa direita e depois ele estava se recuperando na contusão se recuperando de lesão na coxa esquerda, né? Que olha só isso, né, cara? Que teve uma informação do Davi Barros e do Thiago Lima, do GE.com, sobre isso, e também do Gustavo Garcia, do GE, né? Estava se recuperando de uma lesão no joelho esquerdo, melhor dizendo aí para vocês, e também agora na coxa direita teve essa confirmação. Então, esse é um dos casos que estão acontecendo aí. Então, esse é o momento do Fluminense de tentar recuperar os jogadores o mais rápido possível para conseguir resolver, mas está difícil, está complicado. Então, vamos ver o que vai acontecer aí no jogo contra a equipe do Atlético Mineiro, que não tem mais o Eduardo Cudê, né? Lógico, né? Lá no Atlético Mineiro também é complicado também lá. Lá o Atlético Mineiro não tem treinador, não. O Cudê foi embora da equipe do time do Atlético. Então, a gente tem que olhar isso aí. Então, resultados aqui na partida aqui, o resumo aqui, nos chutes, finalizações, 22-13 para o Goiás, 9-4 em chutes ao gol, 60% para o Fluminense, 40% para o Goiás em posse de bola. Enfim, o Fluminense teve mais posse de bola, mas o resultado não foi favorável para nenhuma das equipes entre Goiás e Fluminense. Certo? Vamos falar aqui agora, meus amigos, sobre a situação do Flamengo. Que festa que a torcida fez no Maracanã, hein? Que festa, hein? Que festa, né? Que a torcida do Flamengo fez para o time do Maracanã, né? E o Flamengo conseguiu um resultado importante, 3-0, né, no Maracanã, um resultado que também teve o gol, a volta do Bruno Henrique, né, jogando, né, o Everton Cebolinha, Pedro e Bruno Henrique, Everton Ribeiro, Pedro e Bruno Henrique marcaram os gols para a equipe do Flamengo, né, um detalhe maior aí de uma festa, né, e o Bruno Henrique fazendo gol de novo, né, especialmente o Bruno Henrique que voltou aí, né, depois de um ano, né, o primeiro gol dele desde que voltou de lesão, né? Ele, um ano parado sem jogar, né? Que depois aí voltou a jogar no dia 16 de abril contra o Curitiba, mas, né, nessa forma que o time do Flamengo conseguiu esse resultado muito importante, né, pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro, né? Que os gols aconteceram, né? Com a lei do ex, com o gol do Cebolinha, depois o Pedro entrou no segundo tempo e o Bruno Henrique, né? Primeira vez desde que voltou de lesão, ele marcou o gol de cabeça. Então,
O resultado aí que o Rubro Negro chegou a 19 pontos, terceiro colocado, e o time do Grêmio é o sexto com 17. Então, o Flamengo vai encarar contra a equipe do Bragantino depois da data FIFA, na quinta-feira, às 9h30, lá no Nabi Abidjadite, lá em São Paulo. Então, meus amigos, falando sobre isso, o Flamengo começou controlando a partida com a posse de bola e viu o Grêmio criar as maiores chances, né, de gol na primeira etapa, né? Tendo as melhores chances na primeira etapa de jogo no primeiro tempo, né? E antes de mais nada, para a gente falar aqui, tivemos aí uma homenagem do Flamengo no Maracanã também, uma homenagem ao Evaísio Macedo, né? Que o Evaísio Macedo, né? E, e no último domingo ele completou 90 anos de idade, né? 90 anos de idade, né? O Evaísio Macedo, grande ídolo do Flamengo também, ídolo do Barcelona e também do Real Madrid. Caramba, hein? Real Madrid e Barcelona, times rivais que ele jogou, que coisa, né? O Evaísio Macedo tem grandes histórias para contar, né? Mas vamos voltar aqui para o jogo, porque o Flamengo começou controlando a partida e o Grêmio, mas viu o Grêmio criar as melhores chances de gol, né? Por exemplo, aqui, né, com aos 3 minutos, com o Cuiabano cruzou para teve um cruzamento do Cuiabano, o Vila Sante se antecipou ao jogador Davi Luiz e quase marcou, né? Se antecipou e aí quase marcou, e outro aos 6 de uma cobrança de falta na cabeça do Bruno Vini, né? Mas a bola vai para fora, né? Aos 10 também, né? De perigo, né? Equipe do time do Grêmio também, que teve quase perto no gol do goleiro Matheus Cunha, né? O Cristaldo e Soares trocam passes e o camisa 19 chutou e quase marcou um golaço. Bola vai pela lateral do Matheus Cunha. E eu dizer uma coisa para vocês, o seguinte, tentando a saída de bola, na saída de bola da equipe do Flamengo algumas vezes, ainda no setor defensivo, já que o Grêmio esperava o Flamengo no campo de ataque, né? E o Flamengo teve dificuldade para criar e viu na lateral, que nós vamos falar daqui a pouquinho, do lance do gol da equipe do time do Flamengo, lógico, né? Que a equipe do Flamengo viu o Wesley como uma válvula de escape, né? A ponta para o iceberg para tentar conseguir a jogada do gol. E é assim que aconteceu aos 23 na primeira etapa, né? Em que, fazendo valer, né, a lei do ex, né? O Cebolinha driblou o Kahneman antes de chutar para a rede, né? Depois de uma boa jogada do jogador Wesley na ponta, né? Depois do gol, o Grêmio demorou a se ajeitar, mas o Flamengo não criou outras oportunidades de gol, né? Na primeira etapa. E o time gaúcho chegou até a criar, ou melhor, chegou até ao ataque algumas vezes, mas não teve sucesso, né? Não teve sucesso na primeira etapa, inclusive aí, né? Que o time depois do gol do time do Flamengo, inclusive, falando aqui, aos 26 minutos, que até falando aqui sobre o time do Grêmio, que até demorou para se ajeitar no jogo, teve aí o lance do João Pedro, né, individual, depois do passe do Cristaldo, que chutou para fora, né, ou melhor, chutando de fora da área, mas a bola foi para fora, aos 26, e outra do time do Grêmio com o Cristaldo, que chutou de fora da área, mas a bola foi para fora, né? O chute de fora da área, né? Aos 29. E a equipe do Flamengo tentando conseguir algumas oportunidades, né? Aos 32, por exemplo, com o Gabigol, por exemplo, que chutou em cima do goleiro Gabriel Grando, né? Depois de uma troca de passes aí do Arrascaeta para o Wesley, que cruzou para o Gabigol, né? Aos 32. E, por exemplo, isso aí. E aí a equipe do time do Flamengo não criou mais oportunidades, né? E aí na segunda etapa teve algumas mudanças aí, né? Duas mudanças, né? O Pedro no lugar do Gabigol, primeiramente. O Gabigol foi substituído aí, que teve a informação da comunicação do Flamengo, né? Teve essa informação do Flamengo
dizendo que, né, pelo planejamento de atuar apenas 45 minutos, beleza, né, pela minutagem que o Gabigol, que vinha jogando, lógico, né, por conta de lesão que aconteceu no jogo contra o Fluminense, tentando se preocupar. E aí o Lucas entrou no lugar do Léo Pereira, né? Então, com esse esquema que o São Paulo fez, mudou o esquema do Flamengo, mudou aí, não mudou de esquema não, né? Mudou o estilo de jogo, melhor dizendo, né? Pela questão tática que teve a substituição do Ayrton Lucas no lugar do Léo Pereira. Então, o time do Flamengo continuou controlando a partida na troca de passes, né? Pelo poder na posse de bola. E cedeu muitos espaços, ainda cedeu muitos espaços, né? Aí, apesar disso, né? Melhor dizendo aí, cedeu muitos espaços na equipe do time para a equipe do time do Grêmio, de algumas chances, né? Inclusive de algumas chances que aconteceram na etapa final de partida. Ainda teve a substituição do Vitor Hugo, que entrou no lugar do Rascaeta, que estava também um desgaste no jogo. Também o Vina entrou no lugar do Cristaldo. E aí, de alguns lances, né, antes dos lances aí que o time do Flamengo tentando conseguir chegar ao gol do goleiro Gabriel Grando, também o Grêmio teve algumas oportunidades porque o time do Flamengo cedeu os espaços, né, no segundo tempo, né? Inclusive, então, de algumas oportunidades, por exemplo, do lance aos 12, né? Aos 12, de um ataque com o Soares, tocando para uma troca de passes para o Cuiabano, uma troca de passes para o Cuiabano, que tentou driblar o Wesley, o jogador do Flamengo, que consegue colocar para escanteio, que é uma pressão também, né? Algumas vezes. E também do Vila Sante 17, arriscando de fora da área, chute fraco para a defesa do goleiro Matheus Cunha, 17. Mas a equipe do Flamengo fez o gol aos 19, né? Com o lance do Pedro, né? Do lance do Pedro, né? Do lance do jogador do Flamengo, que o João Pedro errou o passe, a bola sobrou para o camisa 9 do Flamengo, o atacante rubro-negro, chuta forte para o fundo da rede, né? O segundo gol do Flamengo no Maracanã. E aí, teve lances com o Everton Ribeiro, que arriscou de fora da área aos 21 minutos, desviou do Bruno Alves para escanteio, né? E aí entrou o Bruno Henrique no lugar do Everton Cebolinha, né? E aí no primeiro lance dele aos 27, né? Isso foi aos 25 que entrou, aos 27, devido ao primeiro lance, né? Que recebeu o de Pedro, ele arriscou de fora da área, mas a bola veio para fora, né? E outra chance do Flamengo aos 32, do lance que o Ayrton Lucas fez uma jogada pelo lado esquerdo, e ele fez o lance individual após uma tabela no pé do Vila Sante, arriscou o chute para fora, né? E aí entrou também o Varela no lugar do Wesley, e pelo Grêmio, Natan no lugar do Kahneman na partida. E também, mais para frente, teve aí o Everton Galdino no lugar do João Pedro, botando todo o time para frente, o time do Grêmio, né? E ainda teve lance, né? No lance de perigo, né? Antes disso, das substituições do Grêmio, teve o Davi Luiz salvando o Flamengo, aos 33, com o João Pedro cruzando na área. Matheus Cunha tirou a bola, sobrou para o Vila Sante e o Davi Luiz salvou na hora, né? E também de lances assim do Grêmio, daqui a pouco eu não vou falar aqui do Soares, que aconteceu, num chute que bateu na trave na outra. Você vai entender por quê. Meus amigos, também teve lance do Grêmio que teve oportunidade de fazer, né? O time do Grêmio com o Soares, aos 37, invadiu a área, Fabrício Bruno tirou, o Soares cruzou, aí o Lucas afastou e o Bitelo, né, chegou chutando de primeira, o Bruno Henrique joga para escanteio. E outro, esse foi aos 37, outros 43 minutos, que o Soares arrisca, né, arriscando aí, né, o lance, o chute, o jogador chutou, né, mas a bola foi para fora. E antes disso, teve aí a torcida do Flamengo pediu um pênalti aí do jogador do Grêmio em cima do Bruno Henrique, mas o juiz mandou seguir, né? Depois do gesto que recebeu a bola pelo lado direito, invadiu a área e cruzou.
né? Ninguém chegou para bater, o Bruno Henrique chegou lá e dividiu com o jogador do Grêmio, né? E aí, meus amigos, aos 44 minutos, uma coisa inacreditável, né? Que ele ficou com a bola sozinho, o Soares, 44 do segundo tempo, arriscou um chute de primeira bem na entrada da área e bateu 2 traves. Olha isso, a bola bateu 2 traves e não entrou. Que coisa, né? Que coisa bem complicada. E aí, o time do Flamengo teve aos 46 minutos a grande chance de marcar, com o Gerson, né, encontrando o Bruno Henrique sozinho na bela diagonal do lado esquerdo. Ele arriscou o chute, mas a bola foi pelo canto do goleiro do Grêmio, né? E teve essa chance, né? Também teve a chance de gol, né? Também. E também aí, né? Nesse fato também aí, né? O time do Grêmio tentando chegar também com o Natan no final da partida, né? Outro lance aí do time do time do Grêmio, né? O Natan, né? Ficou livre na entrada da grande área, chutou e Matheus Cunha defendeu com tranquilidade, né? E aí teve aí outro lance aí do Grêmio, né? Com o Vila Sante, chutando no travessão. O Soares tentou uma bicicleta, a bola vai na direção do Vina, que tentou um voleio, a bola bate na cabeça do Davi Luiz e foi para escanteio, certo? E aí o Flamengo, depois de uma pressão do Grêmio, veio o Flamengo fazer o terceiro gol aos 50 minutos de jogo do segundo tempo, né? O Bruno Henrique marcando o gol, né? O primeiro depois da volta dele aos gramados, depois desde a lesão que ele sofreu, né? O lance foi o lance foi com o Vitor Hugo achando o Gerson, que cruzou para o Bruno Henrique para marcar de cabeça. O camisa 27 voltou a marcar após um retorno de lesão, né? Deixou fora os gramados desde o ano passado, do dia 15 de julho, né? Dia 15 de junho de 2022, contra o Cuiabá, no Maracanã, e no dia 16 de abril desse ano voltou aos gramados contra a equipe do Coritiba, né? Então, é um momento muito especial, né? Para o torcedor do Flamengo que acompanhou, e isso foi muito emocionante para o torcedor do Flamengo, né? Para o jogador, inclusive, que está voltando de lesão. E um gol, né, para levantar a moral para o jogador, né, que está voltando a jogar. Isso é muito bacana de ver isso aí do jogador, é uma coisa muito importante, né? A equipe do Flamengo indo para a terceira colocação no Campeonato Nacional, né, tendo aí o jogador recuperando de lesão, né, marcando gol de cabeça, né, para a alegria do torcedor. E agora tendo aí a equipe do Flamengo tentar recuperar as ações aí depois da data FIFA contra a equipe do Bragantino no dia 22, né, dia 22 de junho, às 9h30 da noite, pela 11ª rodada. Enfim, nós vamos estar acompanhando sobre isso nessa fase aí depois da data FIFA, e aí vendo aí essa mudança do Flamengo conseguir, né, voltando até o caminho das vitórias. E esse aí é mais uma vitória, né? É a 10ª partida sem perder. Então a equipe do Flamengo está tendo aí uma fase, né, de um recomeço, um caminho, né, muito grande nas vitórias, e também conseguindo estar, né, nos trilhos e conseguindo estar, né, lutando, né, para chegar lá nas primeiras colocações do Campeonato Brasileiro, e também conseguindo chegar, né, na Libertadores da América, na fase oitavas de final, tá certo? Gente, muito obrigado a todos vocês pela companhia de sempre, muito obrigado a todos, e se inscreva compartilhando nossos vídeos, deixando seu like, que ajuda demais o nosso crescimento do canal do YouTube, e também fortalecendo o nosso trabalho, tá bom? Acompanhando pelas redes sociais, no Facebook, no Instagram, @Conversa de Torcedor, e também acompanhando o Conversa Torcedor Notícias, terça e quintas-feiras, sempre a partir das 18 horas, no Conversas de Torcedor Notícias, também às 11 da manhã pela nossa rádio NSC 98.7 FM, a onda que chega ao seu coração, melhor dizendo, acompanhando a nossa programação pela DAIO 98.7 FM, também pelo site radioNSC.com e também pela Rádiosnet, que você pode acompanhar a nossa programação, tá certo?
Muito obrigado a todos e até o nosso próximo vídeo aqui do Conversa de Torcedor, o nosso pós-jogo para vocês, tá bom? Valeu, galera. Fique com Deus e até a próxima. Tchau, tchau, galera.